nós abrimos as portas deste estúdio para iniciar com você o nosso programa Antenas do Coração, que é uma porta aberta para a reflexão sobre vida, sobre saúde, sobre espiritualidade. É uma porta que se abre para você refletir, mas também e acima de tudo acessar Deus em sua infinita bondade e misericórdia, para que haja força suficiente e necessária para você transpor aí qualquer obstáculo, qualquer desafio do seu dia. Eu escolhi essa música, não é mesmo, Jean? Porque o nosso programa hoje, ele se destina a falar sobre uma importante virtude, e ela está relacionada a aspectos importantes metafísicos, que é a aceitação. E acredite, a aceitação é a primeira porta do amor. Eu vejo pessoas que se dizem amorosas, que amam a vida, que amam a Deus, mas têm muita dificuldade de aceitar as coisas quando elas vêm. E esse estado de rebeldia da alma traz muitas doenças psíquicas, físicas. E quando nós passamos naturalmente por doenças, por limitações, pela dor, pelo sofrimento, e muitas delas vêm do fato de não aceitarmos determinados fatos, circunstâncias, ocorrências, pessoas, nós naturalmente buscamos uma ajuda medicamentosa de um terapeuta, psicólogo, médico. Inclusive, a palavra medicamento, ela vem de isso a título de uma curiosidade linguística, tem uma origem indo-europeia que significa saber encontrar o caminho. Então, todas as vezes que adoecemos, seja por qual motivo for, nós vamos falar hoje mais especificamente da aceitação, nós buscamos um medicamento, seja uma aspirina, seja um medicamento que nos faz mergulhar um pouco mais a fundo naquilo que somos, naquilo que fazemos, como os remédios homeopáticos, florais, e também dentro da própria fitoterapia, nós estamos procurando encontrar uma espécie de rota para que achemos um caminho de cura, de libertação da nossa alma. É claro que essa rota ela pode ser um pouco mais superficial, que atue apenas num nível físico, sintomático, e aí nós propomos uma cura mais profunda, mais integral, quando você arrisca, tem coragem de mergulhar nas suas águas internas, no que você faz da vida, como você lida com as coisas e buscar o caminho, um caminho mais profundo, um caminho de uma cura e de uma plenitude realmente mais eficaz. E quando nós falamos da dor, do sofrimento, nós precisamos ressignificar tudo isso. Muitas pessoas maldizem a dor, um problema, uma situação, uma depressão, seja qual problema for, mas tudo isso vem não como um castigo divino, porque sabemos que Deus é bom, justo, misericordioso, compassivo, mas ele nos traz determinadas circunstâncias, e a gente pode falar aqui até na pandemia pela Covid-19, como uma espécie de aprendizado para a nossa alma. E aprender, segundo Platão, significa mudar posturas. Ninguém verdadeiramente aprende algo sobre a vida, sobre si mesmo, se não mudar posturas. Então, quando a dor, a limitação, a dificuldade surgem, nós precisamos mudar posturas internas, o que estamos fazendo da nossa vida. Erich Fromm, ele diz, um grande humanista, que a felicidade ela é a aceitação corajosa da vida. Então, aceitar é uma virtude poderosa que existe em todos nós, mas, obviamente, é mais exercida por uns, em determinados ciclos de vida, ora por outros, mas significa alinhar-se, estar em paz, em sintonia com o real, como ele é, como pode e como pode ser. É um sim, é aquele sim do coração, não é apenas um sim racional. Eu digo que é um consentimento da alma. Consentimento, a palavra consentir, ela significa este sim, essa aprovação, mas o consentimento significa agir com sentimento.
Aceitar, eu costumo dizer, não significa concordar com uma determinada pessoa, fato ou circunstância, se ela for desleal, injusta ou agressiva. E esse é o grande problema das pessoas. Elas viram para mim no consultório terapêutico e falam: Márcia, como que eu posso aceitar isso? E permanecem anos na fio, numa contrariedade ou numa indignação, ou numa rebeldia interna, só sofrendo, só adoecendo, só fazendo patologias. E eu costumo dizer, você aceitando não significa que você está assinando embaixo o que o outro fez. Mas, então não é aprovar, mas é alinhar-se justamente com o que se é. Nem a vida, nem as pessoas estão num tribunal para serem julgadas, muito menos por nós. Então, aceitar é desistir de julgar. E simplesmente, quando nós aceitamos a vida como ela se mostra e as circunstâncias como puderam ser ou como podem ser, nós ganhamos uma espécie de força espiritual, de vigor para agirmos no presente de uma forma transformadora. Agora, quando você fica aí por anos a fio indignado, revoltado, eu não aceito, e tem orgulho, né, de dizer isso, de não aceitar, e bate no peito, não vou perdoar. Então, toda essa atitude, toda essa realidade traz a tua sombra à tona. Nós sabemos que toda realidade, ela traz a dualidade humana, da luz e da sombra, da beleza, da feiura, dos erros, dos acertos. Não há uma experiência que seja só sombra e não há outra que seja apenas luz. E nós precisamos, estamos aqui na Terra, para equilibrarmos esta dualidade em nós. Foi muito desafiador para mim entender que uma das minhas missões é reunir esses opostos, porque nós vivemos muito num mundo dual e nos prendemos a essa realidade, certo, errado, belo, feio, e sem perceber nos atrevemos a julgar fatos, circunstâncias, pessoas, e não raro incorremos nessa grande armadilha do ego. Então, quando nós transcendemos isso, quando nós oferecemos a Jesus aquilo que ele nos ensinou, não julgar, né? Não julgueis para não ser julgados, a lição do não julgamento é uma lição extremamente importante para que nós não levemos aquela pessoa ou aquele passado ou aquelas mágoas como âncoras nas nossas pernas, e estas âncoras nos fazem titubear nos caminhos da vida, não raro tropeçarmos. Mas, Márcia, o que impede a aceitação? A aceitação, como diz um amigo, Andrei Moreira, um constelador também, ele é médico homeopata, autor de alguns livros que eu gosto muito, Cura e Autocura, Atitude, ele diz que a prisão das nossas expectativas é que nos impede a aceitação. E é verdade. Olha aí algum fato, alguma circunstância que você não aceita ou que está preso, seja no passado ou seja no presente. Normalmente você nutriu alguma expectativa diferente, alguma exigência, algum julgamento. Muitas pessoas ficam extremamente frustradas numa relação afetiva porque estão ainda no fenômeno da projeção, projetam a si mesmas no outro e ficam revoltadas ou indignadas porque essa pessoa não faz isso ou aquilo, não fez. Muitas vezes a expectativa de nós termos as pessoas por um prazo X e a pessoa morre, desencarna, enfim, faz a passagem para o plano espiritual e obviamente há muita dor e sofrimento, mas a pessoa não consegue sair do luto. E como eu disse no programa anterior, o luto prolongado, seja por morte ou separação, é arrogante. É aquele estado de egoísmo de querermos prender o outro ali de uma maneira permanente, sendo que tudo é impermanente. Então, a não aceitação, a contrariedade, ela cria novos e desnecessários pontos em nós de conflito e dor. A realidade, ela não se dobra diante da nossa rebeldia. Antes, ela aguarda calmamente para que aprendamos a respeitá-la. E também Andrei Moreira, ele fala sobre um psiquiatra, né, o Dr. Roberto Lúcio, que ele tem uma frase bastante interessante, que toda pessoa que vive uma depressão, uma tristeza, ela mentalmente está vivendo uma frase no seu inconsciente. Essa frase diz: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho.
Então é uma briga interna, já que ela não tem a vida que quer, ela não aceita. Só que ao invés de jogar essas flechas de raiva, de contrariedade, de indignação para fora, ela entra num processo de rebeldia autodestrutiva e ela vai matando aos poucos a sua alegria, a sua satisfação de vida, entrando num processo apático, resignado. Então, assim como a não aceitação de algo, alguém, produz em nós um sentimento de desvalor, de abandono, de exclusão, o mesmo movimento com a vida produz um efeito semelhante. Então, a vida ela reage na sintonia do nosso vazio interior. Então, por isso que eu disse, a primeira porta do amor é a aceitação. Diante de qualquer perda, nós passamos por alguns processos, né, que é raiva, negação, barganha, e depois vem o processo de aceitação. Mas esse processo de aceitação da circunstância da vida, ele precisa surgir. Muitas pessoas temem aceitar. Ah, Márcia, mas se eu aceitar, nada vai mudar. Então, olhe aí com carinho o que cabe a você arregaçar as mangas, fazer as coisas se tornarem diferentes, ou que faz você também ficar conectado a essa rebeldia da não aceitação, perdurando uma desarmonia interna, um campo magnético perturbador, porque toda pessoa que não aceita e fica numa postura de crítica, de calúnia, de maledicência, de reclamação, ela densifica o seu campo magnético. Vibe Mundial 95,7